Está começando o podcast Meu Exótico. Notícias, novidades, dicas culturais e tudo mais sobre manejo de pets não convencionais. Pois é, meus amigos, vocês acharam que ia ser só um episódio, que não ia ter mais? Nós estamos de volta. Acho que dessa vez o podcast vem para ficar, né, Fernando? Exatamente, André. Eu acho que dessa vez vai, hein? Agora tá fácil, tá tranquilo. Arrumamos uma casa aqui, já temos bastante temas, né? Então, acho que agora a tendência é só ir para frente, sem retorno. Opa! E, inclusive, já vamos falar hoje de um tema que eu adoro, você aprendeu a adorar, ainda está no processo de aprendizado. O Zerba, nosso querido amigo Zerba, já virou um viciadinho e está muito em alta, né? É um negócio que sempre existiu, sempre foi feito no mundo inteiro. Acho que aqui no Brasil não era muito comum. E a gente começou a mexer. Se eu não me engano, começou com a historinha do termohigrômetro da Xiaomi, que foi assim um mais popular, digamos assim. Já tinha gente que usava, óbvio, mas sim, o pessoal começou a popularizar, né? Exatamente. Exato. Sem mais delongas, meu povo, vocês já devem ter visto aí no título do podcast, o tema aqui hoje é automação dos recintos. Então a gente vai falar um pouquinho dos aparelhozinhos que a gente tem disponível, diferenças, o que se preocupar, o que não se preocupar, é caro, não é caro. A gente vai fazer um grande panorama aí sobre a automação dos recintos dos nossos pets não convencionais. E eu acredito que sim, André, foi naquele termohigrômetro sim, da Xiaomi, para quem não lembra, é um quadradinho assim, bem pequenininho, né? Que deixava... Eu acho que uma das coisas que mais encantou a gente ali no início, que a gente começou a pregar, né? A gente é bem evangelizador nesse tipo de coisa, era a tela histórica, né? Porque eu acho que a gente já tinha outros termohigrômetros ali que trazia. Para quem não sabe o que é o termohigrômetro, também para a gente explicar, é um dispositivo igual um termômetro, só que ao invés de ele medir somente a temperatura, ele mede a temperatura e a umidade, né? E aí, o André, como psicopatinha ali dos dados da pesquisa e de aferir as coisas, mudanças e tal, foi o que chamou muito a nossa... E, obviamente, são viciados em Xiaomi. Exatamente. Obrigado por deixar isso claro. Trouxe para a gente entender e ver, entender, eu acho que principalmente, acho que era menos sobre o dispositivo, né, André? Mas eu acho que você trouxe, eu acho que para a gente, robista aqui, como pensamento, era o uso dos dados na pós-responsável, né? Como que eu gero dado, como que eu vejo uma série histórica. Foi mais esse ponto, eu acho, que a gente começou a popularizar, né? Foi. E para mim pegava muito a questão veterinária. Eu sei que a gente vai passar uns passos à frente assim do que a gente meio que tinha pensado de ordem, mas o que me pegava muito? Tipo, vamos pegar aqui o caso dos répteis, mas já gostei que você não disse para répteis. Você disse que você pode automatizar o recinto do seu pet não convencional, que é um negócio que eu acho que tem muito futuro. Não, e que eu acho que tem muito futuro, cara, porque o pessoal do réptil, né, a gente fala do hobby, do réptil e tal, enfim, é uma galera que tem um perfil de estudar, de pensar muito em ambiente, porque os animais demandam disso. Mas todo animal tem demanda física. Então, assim, você pode usar para um hedgehog, você pode automatizar para um hamster, você pode automatizar para uma ave, você pode automatizar para muita coisa. E é legal, é muito bom para o bicho, né? É enriquecimento ambiental, é qualidade de vida, é complexidade ambiental e é controle. E o que me pegava muito era isso. Tipo assim, eu chegava em casa, vamos supor, a serpente vomitou. Aí você olhava o termômetro, estava lá, 25 graus. Aí você falava, pô, ela vomitou porque ela está doente. Só que se você pegar a história do dia, digamos assim, talvez o sol bateu na janela ali, pegou um calor absurdo e fez 40 graus meio-dia. E eu que não ficava em casa, falava, cara, vou ser bem sincero, entre ter um termômetro que você tem que olhar para ver a temperatura toda hora e não ter um termômetro, é quase a mesma coisa. Porque, cara, imagina quem sai de manhã, fica o dia inteiro fora e chega de noite. Vai pegar a temperatura de manhã e de noite? Talvez no inverno, pegar uma temperatura baixa, beleza. Mas no verão, ele vai perder os picos de temperatura. Então, isso que me quebrava mais nesse sentido, não só dos meus bichos, mas no sentido dos clientes também. Tipo, o cara traz a serpente, vomitou, e como é que tá a temperatura? Ah, tá boa. E aí, putz, é difícil, né? Você conseguir controlar o ambiente dessa forma.
E para veterinário isso é muito importante, né, André? Acho que todos esses acompanhamentos, assim, eu lembro que antes a gente teve o aplicativo do Meu Exótico ali, né, que hoje também traz essa ajuda aí para o veterinário na hora de dar seu diagnóstico, né? Tem uma série histórica do comportamento do bicho, troca de pele, alimentação, peso, ou coisas do tipo. Eu fazia minhas planilhas doidas lá no Excel, né? E eu lembro sempre que eu chegava no veterinário com esses dados em série, em acompanhamento e tal, os veterinários sempre pensou, o Puff, né, do Exotic Pets, que atende meus bichos aqui em São Paulo, falava, cara, isso é muito bom para a gente entender isso. Foi uma mudança, parou de comer, não sei o quê e tudo mais, então esses dados, além do bem-estar do bicho, na hora de levar isso para um veterinário também faz toda a diferença na hora de vocês diagnosticarem, né? Seja dado de temperatura, de umidade ou do próprio comportamento que o bicho vai ter ali, né? Exatamente. E é controle, né? Tipo, o aplicativo, ele veio nessa ideia de controle, não um controle no sentido de tem que acontecer do jeito que eu quero. É um controle no sentido de eu sei o que está acontecendo, eu consigo acompanhar isso. Então a gente vê muito até criatório, né, Fernando? Fala, aqui a gente trabalha com dados, mas no teu dado tabelado, não tem isso no sentido de histórico, que dado, Perfeito. não é só você olhar naquele momento, né? Então, pô, quantas pessoas, meu bicho está sem comer, tô super preocupado, não sei o quê, não sei o quê. Aí você vai olhar o peso do animal, ele está estável há 4, 5 meses, mesmo que o animal não está comendo. Poxa, o animal está se equilibrando e por aí vai. Só que bicho a gente não controla, animal a gente não controla, a gente mensura e toma atitude. Mas ambiente a gente pode controlar, né? Então isso é muito bom. E é exatamente automatizar os recintos. E que acaba impactando no bem-estar do bicho, né? Esse controle. Quanto a gente mais automatiza, quanto mais a gente controla, né? Como você diz, aí controlar é medir para tomar alguma ação, né? E para tranquilidade também. Do tipo assim, eu viajo, vou para São Paulo, e a gente tem algum evento, alguma coisa. Eu sei que os bichos vão estar legal aqui. Eu sei que vai estar tudo rodando certinho, não vou ter dor de cabeça, eu posso conferir se eu estiver inseguro. Então vamos supor, pô, fez uma... Ah, o pessoal está falando que em Curitiba fez muito frio. Eu estou em BH, na casa dos meus pais. Eu abro meu celular na hora e vejo a temperatura. Falo, cara, tá tranquilo, os bichos estão tranquilos. Não tá tranquilo, vou pedir para alguém lá, alguma coisa assim, né? Então pode salvar uma vida. Facilmente pode salvar a vida do seu bicho, um recinto bem automatizado. Perfeito, perfeito. Nossa, isso que você falou de viagem, para mim, acho que é uma das principais vantagens, né? A gente ter essa tranquilidade na viagem e conseguir checar como está a situação em tempo real de onde você estiver, né? Ali pelo aplicativo. É lógico que isso depende de conexão com a internet. A gente pode falar disso, depende de um monte de coisa. Boa. Mas eu acho que, assim, o que é importante a gente... Vão partir do pressuposto de que vai ter muita gente escutando, no sentido de gente que já usa, gente que não usa, gente que é curioso. Então, a gente tem 2 conceitos básicos que são importantes da gente trazer. O primeiro é automação e automatização. Boa. Automatização... Então, automatização é você pegar um processo mecânico e deixar ele automático. Então, um exemplo, vamos supor, num dia de calor, temperatura está alta, você liga o ventilador na tomada. Pronto. Não, vamos pegar, vamos mudar. Liga o aquecedor. Aqueles aquecedor a óleo, sei lá. Sim. Você liga ali. Ele vai ficar ligado e vai esquentar, esquentar, esquentar. Vamos supor que você dormiu e acordou no outro dia meio-dia. E aí estava frio de madrugada, só que meio-dia a temperatura esquentou. O aquecedor, se for um aquecedor básico, ele vai continuar esquentando. Ele vai continuar mantendo aquecimento. Você não precisa ir lá colocar lenha, você não precisa fazer nada disso, ou seja, ele é automático. Mas ele não consegue tomar uma decisão se ele liga, se ele desliga, ele não consegue. Ele vai manter ali o funcionamento que você acionou ele e ele continua. Então, sei lá, um ventilador faz a mesma coisa. Ele não vai olhar a temperatura e decidir se ele liga, se ele desliga. Ele vai ligar, vai ficar automático e vai continuar rodando. Então, a gente estava falando mais cedo ali, o micro-ondas. Você clica no micro-ondas, dá play no micro-ondas, põe 10 minutos. Ele vai continuar 10 minutos ligado, porque você programou ele por 10 minutos, deu 10 minutos. Na potência que eu coloquei, ele vai, né? Ele vai. Se queimar, começar a sair um fedor de fumaça, queimar sua comida, ele continua queimando. Ele continua fazendo o processo dele. Então, isso é automático. Automático, perfeito. Exato. E o que a gente gosta é de automação. É outra coisa.
O que é automação? É você conseguir ter um controle, entre aspas, fino. E aí vamos voltar para o caso do aquecedor, tipo um ar-condicionado que esquenta. Você programa 26. Ele esquenta, 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 esquenta. Deu 27, o que ele faz? Desliga. Deu 24, ele liga de novo. Deu 27, ele desliga. Então você tem certeza, você pode dormir o outro dia inteiro, até meio-dia, que você tem certeza que se depender do ar-condicionado, ele não vai passar de 26 graus. Ele não vai ficar ligado o tempo todo. Então essa é a grande diferença. Um é capaz de tomar decisão de acordo com a programação, tá, gente? Não vai achar que ele vai fazer o que ele quiser. Pronto, resolvi. Não, não é isso. Ou né? vai se resolver e buscar os caminhos sozinho, né? Não é uma revolução das máquinas. Não é a revolução das máquinas. Não vai dominar a sua casa, não vai. Ainda não é uma inteligência artificial, né? Que talvez pudesse mais para frente tomar essa decisão com base, né? Mas você confiaria? Eu não confiaria, não. Não. Para bicho, não. Principalmente quando a gente está falando, e a gente já teve essas discussões em outras conversas, da falta de conhecimento da inteligência artificial sobre espécies não convencionais, né? Quando a gente coloca qualquer outra coisa relacionada a isso, a outros animais mais comuns, vamos colocar assim, para buscar uma ajuda da inteligência artificial, a gente tem com uma certa precisão. Quando a gente envolve pets não convencionais, a inteligência artificial ainda é muito burra. Desculpa a palavra, mas é muito burra. Ela não sabe o que é. Então, ela muda as coisas, fala que você dá alface para jiboia, por exemplo, você comer coisa fresca, umas coisas bem loucas. Pede para fazer uma imagem de um gecko leopardo. Vai sair uma lagartixa que é um leopardo. Com orelha de leopardo. Orelha, pelo, ela não consegue. André, mas você é burro, coloca o nome científico. Cara, não dá certo. Não dá certo também. Exato. É impressionante como é burra a inteligência artificial para isso, né? E aí, trazendo até para essa prática, para entender, que eu acho que foi uma forma que ficou muito clara para mim hoje, que a gente estava conversando mais cedo, é a panela de pressão elétrica, né? Estava falando com o André ali, tipo, usando, ela tem dois dispositivos lá, aquecer e manter aquecido. E aí eu estava reparando no processo de cozimento de um feijão, por exemplo, como ela fica alternando o tempo inteiro. Então, ela aquece, bateu determinada temperatura, ela desliga, mantém aquecido, mantém o processo de cozimento. Quando ela entende que em determinados minutos ela precisa ligar de novo, ela liga de novo, então ela fica fazendo aquele autocontrole ali para não explodir, obviamente, né, minha panela. A pressão não explodir. Então ela tem válvulas, ela tem mecanismo de entender que ela chegou numa temperatura e numa pressão adequada, então se ela continuar, ela vai explodir, então ela desliga o aquecimento, mantém aquecido, vai mantendo o cozimento, em determinado momento ela volta a aquecer novamente e ela vai diminuindo, né? É esse processo que a gente fala de automação, né, André? Ela toma decisões de acordo com o que ela está lendo dos dados, é isso? Perfeito, é exatamente isso. É exatamente isso. E aí, quando a gente fala assim, parece difícil. Mas o que a gente tem que entender é que as coisas já vieram mastigadas para a gente. Tipo, a gente está usando essa plataforma aqui, eu não tenho ideia do que está acontecendo na plataforma, mas você paga e você usa. Que é a maravilha do capitalismo, né? Então, você paga e usa. Então, assim, a automação, isso que é legal dos últimos anos, aí, da última década, é que ela se tornou muito acessível, né? Tipo, uns bagulho que, cara, se você falasse comigo há 10, 15 anos, eu ia falar, nunca que isso ia acontecer. Isso vai ser caríssimo. E não é. E esse que é o problema, porque você vicia. É igual droga cara e droga barata. É uma droga barata. Ainda vem o AliExpress. Inclusive, a gente podia gravar um episódio sobre compras no AliExpress, né? Com todo sem imposto. Porra, a gente podia falar das taxas e tal, mas assim... a pessoa tem muita dúvida, onde para, onde não sei o quê. Boa, mas é acessível. E no AliExpress, enfim, tem uma variedade de coisas muito boas. Eu acho que não é para todo mundo. Por exemplo, não é para você, né, Fernando? No caso. Porque quando você começa a viajar muito sem ter conhecimento, tem uma chance de fazer merda muito grande. Sim. E aí é uma coisa que eu acho que é importante, né? Sim, a questão do hiperfoco, né? Para quem tem. Ontem, um amigo meu descobriu um acessóriozinho, um negócio que dava para usar como acessório na alimentação exterior. Eu falei, nossa, muito legal, vou comprar 20. Aí ele, hã? Pra que você vai comprar 20? 20.
Eu não sei, acho que é mania. Mas aí eu tô me curando, tô me tratando. Né? Eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando nisso, exato. E aí, André, a gente estava falando aqui, né, de tranquilidade e tudo mais. Mas tem algum risco para isso? Então, exatamente. Por exemplo, acho que o primeiro risco... esbarrei na tomada, caiu tudo, eu perco a minha automação, eu tenho que refazer tudo. Quais os riscos que envolvem na automação que a gente pode falar hoje? Então, na verdade, eu acho que o primeiro risco que a gente começou falando, eu vou voltar nele, porque eu acho que é importante, é tomar cuidado com a aventura. Pô, se automatizar seu quarto, automatizar a janela, automatizar é uma coisa. Agora, se automatizar sua cozinha sem saber o que está fazendo, se fizer uma merda, vai pegar fogo na sua casa. Então, você automatizar um recinto de um animal, qualquer animal que seja, se você fizer uma merda, você pode matar ele, simples assim. É uma vida e é um microambiente. Então, se você faz merda dentro de um microambiente, aquilo fica preso. Então, por exemplo, você falou ali do airfryer, sei lá, que ela identifica a temperatura e ela desliga. Se você erra uma programação ali, usa um produto de baixa qualidade, alguma coisa assim, o calor vai subir, a temperatura vai subir, vai queimar o bicho. Ah, mas ele está no recinto. Mas se for um recinto pequeno, tipo um gecko, alguma coisa, um hamster, vai esquentar, o animal não vai ter para onde fugir. E ele morre. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, que é legal, é massa, é divertido, é acessível, mas você está mexendo com vida, né? Eu, como veterinário, a gente sempre pensa nisso. Porque não é uma brincadeirinha, não é um teste. Perfeito. E eu tenho visto, assim, lógico que todo mundo produz conteúdo e tudo mais, mas muita gente tentando entrar nesse assunto, às vezes, com os conceitos tipo uma tomada inteligente como sinônimo de automação. Uma lâmpada que aprende e apaga como coisa de automação. Isso também se encaixa nesses riscos, né? Porque uma orientação errada, e aí principalmente em pets não convencionais, que são tão individuais, tão... Né? É um universo muito gigante de necessidades que esses bichos apresentam. Tem esse risco também, né? A gente entender quem pode, se sabe, que experiência já teve, e não é só uma tomada, não é só um dispositivo quando a gente fala de automação, né? Igual essa questão da tomada. Sim, é um tipo de automação. Você quer colocar ali, sei lá, para ligar a luz, desligar a luz no horário X, horário Y. Pô, isso não vai matar o bicho, você vai ter um controle ali. Mas isso não é uma automatização e não uma automação? Não, nesse caso, você controla o horário que liga e desliga, é uma automação. Por que é uma automação? Porque ele verifica o horário. Então ele fala, tal hora, ligado, tal hora, ligado, tal hora, ligado, tal hora, desligado. Então é uma automação sim, mas é uma automação simples. Perfeito. Só que isso que você está falando é muito importante. Eu vou dar um spoiler aqui, eu não sei se você me autoriza, mas a gente está aqui com uma plaquinha que está há 14 dias ligado no meu computador, eu trabalhando, e eu vendo como que ela está se comportando. Com o site ligado aqui do lado constantemente, dizendo tal temperatura, tal umidade, tá assim, tá assado, tá assim, tá assado. Que é um produto que, se tudo der certo e ele der certo, a gente vai disponibilizar via Meio Exótico, que vai automatizar o recinto do seu animal de maneira muito, muito, muito bem elaborada. Mas isso aqui, gente, mas está nisso há um ano. Sim, a gente está nisso há um ano, trabalhando nisso, para ter certeza que não vai dar merda. Para ter certeza que a gente vai testar o produto e que não vai dar merda, por entender que é muito perigoso se mal feito. E isso que você falou, às vezes, não só de bater no fio, alguma coisa assim, mas é um perigo grande até da qualidade do produto, né? Porque se você depende daquele produto, você automatiza e você deixa ali aquela automação rodando sem você também verificar se é um fator humano de controle, às vezes não está funcionando o aquecimento, você não sabe, às vezes ele não está desligando, você não está atento. Então você tem que confiar no produto, na instalação do produto e na configuração do produto. E por mais que seja prático, acho que a gente não pode nunca deixar de verificar. Então, largar lá e pronto, tipo, 6 meses e nunca verificar, não dá. Eu não confio. Não sei se você confia, eu não. Até porque a ideia não é que você terceirize o cuidado ou a responsabilidade do seu animal por um aparelho tecnológico, né? Esse aparelho, quando a gente fala e aí o Maxbox, que a gente já tem, né, que já está aí no mercado e tudo mais, esses aparelhos que trazem automação para os recintos, eles são uma ajuda. Isso não isenta a gente, como responsável, proprietário desses pets, de olhar, de controlar isso, né? É justamente para isso. Então, tipo,
obviamente, antes de eu fazer uma alimentação, como é que está o aquecimento, como é que vem o aquecimento de uma série histórica ali do meu bicho, pós-alimentação, ver se esse aquecimento vai ter assim, assim, assado. Enfim, eu acho que o legal é você não ter que ficar apertando o botão. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, o legal é você gerar dados sobre esse microambiente que você está automatizando e controlando ali, né? É o que você está falando. Checa, como é que está esse histórico de tá muito seco o ar por muito tempo, só a borrifada que eu estou dando não está sendo suficiente. Poxa, será que não é o caso de eu instalar uma chuvinha aqui, então, automática também, para colocar esse aparelho para também fazer chover? Porque se eu não olhar isso e achar que só jogando ali água, talvez eu estou mantendo a umidade no terrário num período super curto, porque eu, sei lá, ventilação muito grande aqui nesse ambiente onde está meu recinto, né? Então tem isso também, né? Controlar, ter essa tranquilidade de controlar automaticamente, mas é importante a gente pegar todos esses dados que a automação gera para a gente entender melhor o bicho, comportamento, recinto, né? E a qualidade de vida, né? Você pensa que para o bicho, assim, você tem uma noção, é que eu começo a me aventurar em outras coisas. Eu vou pegar aqui, eu tenho um controlador aqui na minha mesa, e eu, por exemplo, eu vou ligar aqui, ó. Não sei se dá para escutar, mas ligou a chuva aqui e tal. E eu faço isso. Às vezes eu tô aqui e falo, nossa, tá seco hoje o dia, né? Veja a umidade aqui. Eu ligo. Eu clico no botãozinho, ligo, deixa acontecer. Mas ele tem uma configuração para alguns animais que todos os dias, no horário tal, ele faz a irrigação. Mas, por exemplo, eu já tô com o recinto do Pac-Man aqui, do sapinho, né? Que ele tá fazendo um negócio da hora. O que eu fiz? Eu programei para chover por 1 minuto em algum momento aleatório do dia entre as 2 e as 6 da tarde. Ou seja, o próprio aparelho, ele chove em horários diferentes para não ficar aquela coisa muito estática, sabe? Tipo, todo dia às 8 horas. Então, ele chove por 1 minuto, em algum horário do dia, entre as 2 e as 6 horas da tarde. Tipo assim, eu acho isso muito foda. E eu fico pensando pro bicho. Tipo assim, ele não tem aquela expectativa que todo dia, no mesmo horário, vai acontecer a mesma coisa. É aquele fator de complexidade mesmo. Perfeito. Eu piro, cara. Eu fico muito doido. Eu gosto também, porque às vezes as pessoas também têm isso, que é bem importante, né? As pessoas tentam fazer uma rotina quase que para o bicho ali, sempre as mesmas coisas, nos mesmos horários, nos mesmos pesos e tudo mais. Eu, particularmente, curto muito essa oscilação, sabe? Seja de período de alimentação, seja de peso de alimentação, seja de temperatura. Então, tipo, não tem necessidade do bicho passar o frio, porque na natureza... eu sei que ele não está na natureza, mas essas variações de temperatura no ciclo do ano, será que não fazem parte também da biologia dele? Então, se manter... Imagina a gente viver no verão o ano inteiro. Exato. Eu sou capixaba. Vitória é verão o ano inteiro. Não é legal. Eu queria ter... Mas mesmo o verão o ano inteiro é de 20 e poucos a 30 e tantos, não é? Sei lá. Mas eu gosto de respeitar, às vezes, quando cai a temperatura. Óbvio, o bicho que é mais desértico, eu não vou cair a temperatura num clima tropical, coisa do tipo. Mas se dá um período que é inverno, ou se é não sei o quê, naquele bioma, daquele bicho e tudo mais, eu tento trazer essas variações de ciclos também para o bicho. Assim como o bicho tem épocas que ele vai parar de comer, que ele vai fazer mais isso, vai fazer menos aquilo, sabe? A gente utilizar também, até isso dá para programar também, né? E aí é o que você falou, por exemplo, dá para fazer isso tudo com tomada? Dá. Quantas tomadas você vai precisar? Complexidade quantas tomadas? Quantas vezes vai colocar no aplicativo? E aí vamos pegar um usuário padrão, que não é um usuário Fernando Mendes, que vai ter 2 bichos. Ele vai controlar ali, vai ter tipo 4 tomadas inteligentes para cada um. A tomada é grande, não cabe no filtro de linha. Então, assim, até dá para fazer um videozinho para o Instagram. Eu não posso falar o nome da pessoa que mora comigo aqui, né? Mas começa com A e termina com Xá, porque senão ela vai me responder aqui, vai ficar me enchendo o saco. Mas aquela pretinha, redondinha, tem vários modelos. Chegar em casa e falar, fulana, bom dia, e ligar as luzes, beleza. E outra, você configurar isso, vai um esforço. Pô, você sentar, configurar, a chance de fazer uma bobagem, a chance de trocar uma tomada, alguma coisa assim, ela existe. Então, eu entendo automação, não só isso, mas um objetivo final, que é facilitar a sua vida, é você ter mais tempo para cuidar do seu bicho, ao invés de ficar mexendo nessas coisas, é você garantir que ele...
para curtir ele. Então eu vejo um pouco por esse lado. Por isso que eu tento sempre facilitar a minha rotina. Eu acho que aqui não vai dar para ver, mas dá para ver aqui torre, né? Já. Essa torre aqui é a invenção de moda André total. Mas eu concentrei todas as automações de 10 recintos nessa torre. Então aqui eu tenho o controle dos 10 recintos, que são todos os recintos aqui do móvel, e que eu consigo fazer, por exemplo, ligar uma luz, desligar uma luz, e eu consigo fazer um período, agora são 3 da tarde, está com ultravioleta ligado, mas ele faz, às 8 da manhã ele liga a luzinha clara, às 10 ele liga a outra, aí às 4 ele liga a outra, ele vai fazendo todo ali meio que o fotoperíodo dos bichos e tal, e eu consigo ter certeza que esse ciclo está rodando numa boa. Então, eu concentro tudo ali, e no meu celular são 2 botões. 3, na verdade. São 3 botões que eu controlo ali, controlo tudo. Então, fica muito prático. Se fosse tudo tomada, eu teria aqui 30 tomadas inteligentes. Imagina ter 30 tomadas. Não dá. Não é... Eu não sei nem se ela aguentaria, tá, Fernando? A carga é isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar. Eu acho que talvez da sua tomada e tudo mais, além disso tudo, tem que ter a parte elétrica, tantos dispositivos que você vai linkar ali, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ver, as potências, esse tipo de coisa de parte elétrica, que eu não entendo, você entende pra caramba. Mas eu acho que esse é um outro ponto. E eu acho que quando a gente tenta fazer também, e aí eu me coloco nesse lugar ali, de tentar comprar aparelho, tentar se virar em casa, tem algumas outras coisas que estão... Hoje ainda tem mais facilidade, mas muita gente é a barreira da língua. As instruções, configurações, são aparelhos que a gente compra geralmente de fora do Brasil, vem em inglês. O aplicativo para configurar tudo isso, às vezes, não... Eu não sei se o Smart Home é um dos mais usados, por exemplo, se ele tem uma versão portuguesa, ou coisa do tipo. Então, tem algumas outras coisas ali que me preocupam, às vezes, uma configuração errada. Que ao invés de dar o bem-estar, vai dar um mal-estar para o bicho, né? Exato. E assim, até já adiantando, não sei se já vai estar no ar, mas a gente vai ter o reality do Max Room, né? Que a gente automatizou muita coisa. A gente fez várias invenções de moda, mas com a experiência que eu já tinha. Então não foi uma invenção de moda aventureira, mas foi uma invenção de moda pelo seu estilo de vida, pelo seu estilo de quantidade de animais e por aí vai. Mas que a gente sabe que não é a realidade geral. Então, é bom, é prático, mas tem que ter um pezinho no chão, né? Não dá para ser 100% aventureiro. Perfeito. E aí, uma dúvida, né? Tipo, lá, configurei, matei, ou pedi ajuda dos meus olhos, configuramos, ou uso o Next Room. Esparrei, saiu da tomada, caiu a luz, voltou daqui a pouco, tudo desconfigura, eu preciso reconfigurar tudo. Isso pode variar do que eu estou usando como automação ou não. Como que funciona isso? Varia. Então, vamos só organizar algumas coisas, né? Como é que a gente automatiza um recinto hoje? Você faz automação, né? Porque ele fala automatizar, parece que é automatização. Automação. E que você tem normalmente um dispositivo eletrônico. O que é um dispositivo eletrônico? É um aparelhinho, que aí pode ser vários tipos. Deixa eu pegar um aqui, acho que eu tenho. Eu criticando, olha o que eu achei. Duvido que ele não vai... Uma tomada. Uma tomada. Gente, e tomada é tão bom para automação, mas tão bom para automação, que onde que ela estava? Na gaveta, jogada. Né? Sem usar. Foda, né? Tá. Mas assim, é um dispositivo eletrônico. Nesse caso aqui, ele entra na tomada. O aparelho que você quer automatizar, você liga aqui. O que isso aqui faz? Basicamente, ele liga e desliga. É um relé que a gente fala, né? Ele liga e desliga. Aí você pode configurar do jeito que você quiser, por meio... Ele corta a corrente ou coloca a corrente? Exatamente. Só que ele vai fazer isso com a lógica. Qual que é a lógica? É a lógica que você vai configurar lá no aplicativo do seu celular, seu computador, enfim. André, mas fulano faz uma programação. Tudo bem, dá para fazer. Mas o aplicativo ele já é exatamente o facilitador da programação. Então, você pode fazer, por exemplo, ligar a luz ultravioleta 10 da manhã. Desligar às 5 da tarde. Então, ele vai pegar o horário do seu celular e vai mandar esse comando. Então, se você tira isso aqui da tomada, pronto. Não funciona mais nada. Mesmo porque está fora da tomada, né? Não tem como. Agora, se a internet cai, esse aparelhinho para de funcionar. Ele para. Por que ele para? Porque ele não sabe a hora. Ele busca a hora dentro do seu celular.
Ao contrário do nosso futuro brinquedinho. Se tudo der certo, vocês podem ver que ele tem um aparelhinho aqui, ó, que é um que a gente chama de um real-time clock. O que é um real-time clock? É um relógio dentro do próprio dispositivo que ele sabe o horário sozinho por ele mesmo. Então, se a internet cair, ele vai continuar rodando igual, porque ele sabe a hora que é. Ele só para se a energia cair, né? Que aí também não tem como. Se a energia cair, tudo para. Exatamente. Então, assim, o que eu quero falar com isso? A automação não é tudo igual. Não é todo dispositivo igual. Ah, mas o dele liga e desliga igual o seu, tudo bem. Mas e nas outras horas que a gente está falando de um ser vivo? Aí então é um pouco mais complicado. Isso aqui, sei lá, para você fazer, sei lá, ligar a luz do seu quarto, desligar a luz do seu quarto, o abajur do seu quarto, beleza, funciona legal. Uma coisa só, então, beleza, tranquilo. Mas, para muita coisa, para bicho assim, eu particularmente não sou muito fã. Então você pode pôr por horário, você pode pôr por temperatura, você pode fazer o que você quiser. Se a criatividade permitir, você consegue fazer. Então, por exemplo, você coloca todos os dias que a temperatura de Curitiba, de acordo com a internet, estiver abaixo de 10 graus, ligue essa tomada. E aí você liga ela no aquecedor. Tá, mas daí eu preciso também ter um termômetro digital para que ele consuma essa informação, né? Nesse caso, você pode pegar da internet. Então, tipo, a temperatura da cidade. Tipo, no site do Clima Tempo, por exemplo. Só que eu não recomendo isso, porque Curitiba é gigante. Mas com Smart Home eu consigo puxar da internet também? Boa. Da hora, né? Só que eu não recomendo. Por quê? Porque a temperatura de Curitiba é muito vago. Você tem um apartamento que toma sol que tá quente, você tem um apartamento que não toma sol que tá frio, então, péssima ideia. Meu apartamento é sempre frio. Meu apartamento é sempre frio, por exemplo. Independente se tá calor ou não lá fora, porque o sol não bate nele. O sol bate no apartamento do lado e no prédio do outro lado. Fica no meio, num vão de sombra, por exemplo. Então, eu não posso utilizar a temperatura de São Paulo para automatizar meus recintos. De forma alguma. Vai dar merda. E aí, o que você falou é perfeito. O que seria melhor? Um controle mais fino. Você ter um outro aparelho que mensura a temperatura e ele toma a decisão de acordo com aquele aparelho. E aí, eu não vou entrar acho que nesse papo, porque começa a entrar muita coisa, mas tem várias tecnologias. Então, por exemplo, esse aparelho, ele é Wi-Fi. Se você perde a conexão Wi-Fi, ele para de conversar com o termômetro. E aí não funciona mais. Os meus aparelhos, eles não são Wi-Fi, eles são Zigbee, que é outra tecnologia. Então, mesmo sem Wi-Fi, ele continua rodando. Se a internet cair, ele continua rodando. Então, tem várias situações. Não estou dizendo nem que o Wi-Fi é melhor, nem que o Zigbee é melhor, por exemplo. Depende do seu setup, do seu layout, o que você está planejando. O Xbox hoje usa o Zigbee, correto? Não, hoje o Xbox ele usa o Wi-Fi. Por quê? Wi-Fi. Porque para você usar o Zigbee, você precisa ter um emissor de sinal Zigbee. Me fugiu a palavra aqui agora. Mas tem que ter um aparelhinho que emita um sinal que cria uma rede Zigbee na sua casa. Então, por exemplo, se você quer ter um aparelho só, um recinto só, o Wi-Fi vai numa boa. Tranquilo, sem problemas. Agora, se você quer ter mais animal, se você tem animais muito sensíveis, talvez Zigbee seja a melhor opção para você. Ah, perfeito. E aí isso me vem uma outra dúvida, que aí foi muito legal quando vocês estavam fazendo aqui o Max 1, né? Por quê? Além disso tudo, as pessoas não sabem, mas o roteador comum que elas têm em casa, você tem um limite de aparelhos conectados ao Wi-Fi. Então, aqui em casa, por exemplo, eu tive que instalar uma rede mesh. Então, é como se eu ampliasse Então, hoje eu conecto o meu Wi-Fi, meu roteador, nessa rede mesh. Essa rede mesh cria uma rede Wi-Fi na minha casa toda, que aí sim, essa rede hoje, tipo aquelas redes de shopping. Então, você tem um Wi-Fi aqui, de acordo com que você vai à distância, ele vai ter outros aparelhos que vai estendendo essa rede e ela não tem limite, ou se tem, é muito gigante. O limite de aparelhos conectados nesse Wi-Fi, né, André? Então, tem essa questão também, né? Podia falar um pouco melhor sobre isso. Isso varia do roteador, na real, né? Então, por exemplo, a maioria dos roteadores, quando você assina, Vivo, sei lá, Oi nem existe mais, né? Claro, enfim, não sei se Divirto, enfim, rede, esses que eles dão o roteador pra gente, né? Esses roteadores, normalmente, eles são bloqueados por fábrica a 30 dispositivos. Então, você tem um Pogona. Beleza, não vai dar nada. Agora, eu que tenho esse tanto de bicho, eu passei de 30 rapidinho. Então, por exemplo, a minha casa, todas as luzes são automatizadas, cortina, fita de LED, um monte de coisa.
Então, passou de 30 rapidinho. E aí, o que ele começa a fazer? Ele desconecta um para conectar outro. Desconecta um para conectar outro. Aí começa a dar merda. Porque fica desconectado. Então, imagina lá, no nosso caso lá, de tomada, por exemplo. Você tem 5 animais. Cada animal tem 4 coisas no recinto. Chuva, aquecimento, sei lá o quê. Você coloca 4 vezes 5, 20. Já usou 20 tomadas. Se você tem 3 pessoas em casa, vamos pegar uma família padrão, 2 adultos e uma criança, uma família pequena. 3 celulares, 3 notebooks. Pode botar um iPad aí também, um tablet. Mais um iPad, já deu 9, 10, já deu 30. Se chegar uma visita, ela não consegue conectar no Wi-Fi. Não, sua Smart TV não vai funcionar. Sua Smart TV, exato. Imagina, essa família vai ter Smart TV na sala, provavelmente nos quartos, né? Exatamente. Então, aí a gente tem aquela inominável, para não gritar aqui, que começa com A e termina com XA, ali também, que também se conecta no Wi-Fi. Na internet. E por aí vai. E aí, o que acontece? Por exemplo, uma das grandes vantagens no Xbox, né? Se alguém ainda não conhece, tem lá no site, é um dispositivo que pode ter controle de até 2 ou 4, né? Tem uma versão de 2 canais e uma versão de 4 canais. Então, você pode controlar 4 coisas dentro de um único Xbox. Então, quando você vai para a sua internet, ele não conta 4 conexões, ele conta uma conexão. Então, pegar o mesmo cenário dessa família aí com padrão 2 adultos, uma criança. Se tem um bicho, você coloca um Xbox, ele ocupa um slot. Você não precisa trocar o roteador, criar uma rede mesh, apesar de que rede mesh hoje muita gente tem, mas facilita muito. Então, se você tem mais ainda, você pode fazer o quê? Usar o Zigbee, que aí no Zigbee você não sobrecarrega. E tem outra coisa, tá, Fernando? Eu vou me empolgando, falando, esse negócio não pode falar nunca mais. Quando você sobrecarrega a rede, a sua internet fica lenta. Então, se você lota a sua casa de coisa smart, de coisa IoT, né, como dizem por aí, que é a internet das coisas, ela sobrecarrega a sua rede Wi-Fi. Aí daqui a pouco tá o YouTube travando, Netflix travando, tudo travando, porque você lotou sua casa de tomadinha. E aí é o inferno. Exato. E aí a gente tem que lembrar que, além das tomadinhas, imagine que hoje você utiliza lâmpadas, que é muito comum hoje. Ninguém vai dormir, você usa lâmpada. Cada lâmpada é uma conexão no Wi-Fi também. Sim. Então, reduz muito isso, né? E aí, puxando, uma vez que você puxou um Xbox, André, uma forma de facilitar esse número de conexões também via um Xbox é, dependendo do tipo de automação de aparelho que você vai usar, você pode botar um filtro de linha em uma das entradas do Xbox, por exemplo, para controlar o LED de todos os recintos, por exemplo. Você quer que acenda, vai acender todos ao mesmo tempo. Sei lá, você tem 5 serpentes. Você pode colocar um filtro de linha, extensão, sei lá como é que vocês chamam, né? Uma coisa, e ligar todas as placas naquele filtro de linha que liga no Xbox. E aí o Xbox vai controlar todas as placas de aquecimento juntinho. Aí só tem... Vamos, Fernando, vou fazer uma proposta. Senão a gente vai ficar aqui 200 horas. A gente podia gravar um episódio dando ideias de como usar o Xbox para cada espécie. Perfeito. Inclusive... E até variando quantidades, né? Porque a gente tem... Quem não estiver ouvindo pode pôr no comentário. Faz um layout para mim, eu tenho tais e tais bichos. Aí a gente cria um modelo. Como que eu automatizo esse cenário que essa pessoa tem? Boa. Boa. Porque isso é legal, né? Porque além de a gente vender um Xbox, a gente tem muito essa consultoria personalizada para quem vai usar, né? Uma pessoa, às vezes, não sabe. Eu compro um de 4, compro um de 2. Então, é muito legal que a gente vai entende um pouco como que estão os recintos, onde a pessoa vive, como que é esse recinto dela, para explicar qual é o melhor para ela adquirir, como configurar isso. Acho que super vale quando a gente for gravar, a gente pegar vários cenários diferentes, patches diferentes, e fazendo essas configurações. Boa. Que senão já ficar 200 anos falando aqui, porque realmente as possibilidades são infinitas, né? Tipo, literalmente. E falando em possibilidades, André, que tipo de acessório a gente consegue automatizar hoje? Iluminação, aquecimento, umidade, é tudo. Tem coisas que se aconselha, às vezes, não automatizar. Quando a gente fala disso, o que você acha? Tudo? Cara, aqui em casa é tudo. O que tem aqui em casa? UVB, lâmpada normal de iluminação que eu uso para fazer o ciclo circadiano, ou seja, o que é dia, o que é noite. Eu tenho as chuvinhas. As chuvinhas, cara, para mim é uma das melhores coisas. Por quê? Porque lembrando, pessoal, que não é automaticamente que o recinto enche, tá? Vocês precisam botar enche água. Tem que pôr. Se vocês quiserem, dá para fazer. Isso que é merda, dá para fazer tudo.
Isso é o que é lindo da Que é tecnologia. a merda, cara. Mas assim, dá para fazer tudo. Mas eu tenho aquecimento. Aquecimento eu incluo lâmpada de aquecimento e placa de aquecimento. Eu tenho lâmpada ultravioleta. Eu tenho lâmpada normal, LED para visualizar dentro do recinto, as chuvinhas. Uma coisa que eu quero pôr muito, mas eu vou precisar dar uma mexida, tem que ter um pouco de tempo, são os foggers, que é aquele que faz a névoa, né? Eu quero começar a colocar algumas coisas também, que eu ainda não estou usando, mas pretendo. Inclusive, estou aguardando uma entrega do Zerba, do terrário do PEC, que eu quero colocar, porque acho que vai ficar bem da hora. Mas, basicamente, você consegue controlar tudo, seja de maneira direta ou indireta. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, as minhas chuvinhas aqui, elas são smart, elas mesmas. Então, a próprio aparelho, ele é smart, ele conecta e por aí vai. Mas você pode comprar só a bomba da chuvinha, colocar no Maxbox e controlar via Maxbox a chuvinha, por exemplo. Então, você tem formas de aplicar automação de acordo com os dispositivos que você tem. Então, dá para colocar praticamente tudo. Não sei se pensa mais alguma coisa? O que... Não, acho que tudo mesmo, né? O que você falou, você combinar, né? Acho que é legal isso ali nas configurações, principalmente quando eu estou configurando um Xbox, as cenas, né? Exato. As cenas eu acho que é muito legal, então ali, se a gente está falando, por exemplo, seja umidade, seja coisas do tipo ali, cara, choveu demais, está muito úmido, ou aqueceu demais, está extremamente... Eu posso ligar até um exaustor dentro de um recinto para puxar ali, né? Eu acho que as cenas é legal por conta disso. Ao invés de eu colocar, vamos colocar lá, igual você colocou, você coloca no sábado para ele chover de 2 às 6, em horários aleatórios, todos os dias, ou coisas do tipo. Dependendo, talvez eu não tenha o bicho que precisa chover todos os dias, mas eu quero que, todas as vezes que a umidade cair de 60%, eu quero que chova. Exato. Então, eu também começo a colocar condicionantes de acordo com o bem-estar do meu bicho, de acordo com as necessidades dele, que aí sim é a diferença do automatizar e automação, né? Exatamente. Porque ele entende isso, ele cruzou um dado automaticamente, olha, eu entendo que caiu a temperatura, eu vou ligar, eu entendo que caiu a umidade, eu vou ligar, eu entendo que a umidade está super saturada, eu não vou chover por tantos dias até a umidade bater tanto. Esse é o legal que a gente consegue fazer ali no Xbox, né? De criando essas cenas e montando essas configurações interligadas e inteligentes, né? Já vou dar mais um spoiler, que se foda também. O Xbox, a próxima versão que está em desenvolvimento, você vai conseguir controlar isso até dia e de noite. Então, de dia eu quero mais quente, de noite mais frio, você vai conseguir controlar a umidade do dia, a umidade da noite. Enfim, vamos com calma, que eu não gosto de me empolgar. Porque daqui a pouco eu não vou dormir hoje mexendo essa porra e começa a perder o controle da vida. E esse novo Xbox Pro agora, ele já vem integrado com o aplicativo de mais alto? Se Deus quiser. Se Deus quiser, já vai ser outra coisa. Ótimo. É tanta coisa acontecendo que até eu fico... O meu maior objetivo... Eu recebo os spoilers junto com o povo aqui. Que eu vou testando, meu maior objetivo agora é ele ser acessível. O que eu quero dizer com isso? Porque quanto mais coisa você coloca, mais caro fica o sistema. Isso é tipo um computador. Se quer uma placa de vídeo top, vai ficar mais caro. É tipo, para quem não é da tecnologia, é tipo o Subway. Você quer colocar mais carne, vai ficar mais caro. Se quer colocar mais... É normal. Então, assim, a gente está tentando colocar uma coisa que seja... Eu não vou dizer que é barato no sentido de valor. No sentido de valor, não. No sentido de preço. Não vai ser nada... Com certeza, vai ser R$2.000. Óbvio que não. Mas eu não consigo fazer um produto desse nível de complexidade por R$200. Porque tem os componentes, tem, enfim, muita coisa importada e por aí vai. Mas tornar um acessível. No sentido que qualquer pessoa que compre um animal tenha condições de também ter um dispositivo desse que vai ser bom para todo mundo, para a gente, para os bichos e tal. Mas você consegue automatizar praticamente tudo, cara. Eu tento evitar muita invenção de moda, mas, por exemplo, como é que eu já quero inventar? Estou me enrolando. Umas películas para vidro que deixam ele visível ou jateado, translúcido ou jateado. Você pode automatizar isso. Do tipo... Depois me lembra de falar um negócio da nossa amiga, que não dá para falar o nome aqui agora. Tá. A ALEXA, para quem não entendeu aí. Falar com ela, falar assim, coloque o recinto da ball visível. A gente sabe que tem muita ball que não gosta, né, de ficar muito exposta. Você deixa aquele vidro totalmente jateado, então o bicho, as pessoas não vão ver o bicho não vai ver o meio externo, ele vai ter estímulo sonoro, temperatura, tudo.
mas visível não tanto. E aí, quando você quiser ver o recinto, você fala para a nossa amiga ligar vidro, por exemplo. Aí o vidro fica normal. Então é um negócio que eu já quero me aventurar em breve. Mas aí você Legal. vai nessa. Todo dia é Não uma tem coisa limite, nova. né? Não tem Exato. limite. E aí, quando você fala até de ser acessível, uma das perguntas aqui era se é caro automatizar, né? Hoje, assim, o que eu vejo? Eu vejo muita gente tentando fazer sem conhecimento, tipo eu. Eu vou lá no AliExpress, me empolgo, leio aquelas descrições traduzidas automaticamente, que a gente nunca sabe o que é, e aí compra. Aí, quando chega, você fala, meu Deus, isso nem funciona com o meu aparelho, ou, nossa, Exato. isso, aquilo, né? Hoje, quando a gente fala sobre o custo, eu não vou falar caro, porque pode variar muito de acordo com o poder aquisitivo de cada um, né? Às vezes é o justo ou coisa do tipo. Mas o custo mesmo de investimento para automatizar hoje uma Xbox, você, na sua visão, e aí tenta tirar o seu chapeuzinho de empresário / criador do Xbox. Por exemplo, é o melhor custo-benefício por conta de facilidade, de utilizar, de integrar já esses dispositivos todos, já tem uma caixinha ali que integra vários dispositivos, enfim, ele está todo pensado muito para o nosso uso, diferente de eu sair comprando vários dispositivos, ou tomadas, ou aparelhozinhos da China, e chegar aqui eu mesmo tentar me resolver. Eu te pergunto isso porque eu sei que você já fez, antes do Xbox existir, você não está chegando em automação agora. Não, Você isso está aqui que nisso eu há montei muito tempo. Exato. é tipo Tudo isso. isso, assim, você já teve a experiência de compra, é um botão errado, compra um negócio, é um aplicar. É um dispositivo que não funciona com aquele outro integrado. Cara, deve estar Cara, eu passando acho na que cara. se, Fala se um pouco pra aventurar, sai gente caro. sobre custo. Sai caro. Se aventurar, sai caro, assim. Eu vou até usar o exemplo do nosso querido Morango, né? O Strawberry Room. Ele pegou uma consultoria com a gente para automatizar lá. E o que era o ponto dele? Na hora que ele mostrou o tanto de recinto, o Xbox não era um produto para ele. E Perfeito. assim, talvez a gente seja burro, né, a gente, nesse ponto. Mas, cara, eu vou sempre. Quantas consultorias a gente já não fez isso? Que a pessoa manda mensagem, a gente faz reunião e fala, cara, não vamos fechar a consultoria, não vale a pena para você. Perfeito. Então é a Perfeito. mesma coisa. O Morango falou para mim, eu falei, cara, o Xbox não é um produto para você. Não é, não é. Então a gente fez a consultoria, listou todos os produtos, compra isso, compra aquilo. E o Morango, né? Você sabe muito melhor do que eu. É um ser peculiar. Tem nossos corações? Tem nossos corações. Mas é um ser Vamos, peculiar. Aí mandou mensagem, mano, eu comprei isso aqui, não deu certo. Eu falei, mano, você comprou errado, porra. Te mandei o link, você tem que comprar aquele, tá lá no documento, no descritivo. Ele, eu achei que esse aqui era bom. Eu falei, se fudeu, pô. Então, assim, o custo dobrou, porque ele comprou um produto que não servia Perfeito. e já era. Então, assim, se aventurar, eu vou ser sincero, eu faço isso, eu sou burro. Eu adoro me aventurar, eu adoro. Para mim é Mas porque você é prazeroso me aventurar. pesquisador. Você é pesquisador, é diferente, né? Acho que é por isso. Você ainda Obrigado. tá na descoberta ali. O Eu psicólogo fala sei, que é só ótimo criar narrativas pesquisador. para amortizar nossas culpas. Eu gostei. Não sou Então, burro, eu sou tem dias. pesquisador. Você é pesquisador, você só estava testando. Não leve isso para o lado do. Não, isso é Então, aí importante assim, você ter sai falado também, caro. né? Não se adapta para todos, né? Então, quando a gente Exato, fala do Xbox, igual você falou, a gente está falando de que tem 2, 3 recintos, né? exato. Alguma coisa assim. É diferente E que é de eu, praticidade, é o que você e que é falou. praticidade. Você vai comprar, você vai pôr na tomada, vai ligar as coisas, vai estar funcionando em nem uma hora, pô. Meia Tá hora. louco? 5 minutos? Eu digo 5 meia hora pra minutos você faz configurar tudo? tudo do seu jeitinho e tal, meia hora. Tá online, tá pronto, Acenos, no funcionando. máximo. No máximo. Então, Ah, assim, e é legal vocês as viram pessoas reality, saberem. né? Perfeito. E é legal as pessoas saberem disso também, né? Do tipo, além do Xbox e tudo mais, a gente tem essa consultoria de automatização, de automação. Então, o caso do Morango é muito legal isso. Que assim como eu aqui, ele tem um Reptile Room, né? Um quarto de répteis com mais de 20 recintos ou coisas do tipo. Para esses casos, a gente indica muito mais a consultoria de automação do Sim, que a compra do Xbox, porque aí a gente total. vai criar um sistema, desenvolver um sistema específico para a sua necessidade, de onde você mora, onde estão seus recintos, em que local. É uma Sim. videochamada para entender todo o recinto. E o que eu acho mais legal, e que o André é muito foda nisso, do tipo, você recebe um projeto, gente, tipo assim, com a cor dos fios, aonde comprar o fio, o link do fio, qual fio, que botão, aonde, como, 3D ali de onde você vai instalar, passar as coisas todas. Então, assim, isso eu acho que é
fantástico e completo para quem não conhece ainda. Não é toque, é organização. Não é loucura, é capricho. Né? Boa, exatamente isso. E aí é legal que o pessoal vai ver no reality, né? Que vai estar no YouTube da Meu Exótico. Como é que foi trabalhoso, pô, para fazer o seu aí. A gente ficou horas, solda, não sei o quê. Então, assim, cara. É muito personalizado, né? Mas é um cobertor curto. Você pode até Sim. gastar menos, mas você vai gastar mais horas, mais risco, se não tiver experiência, a chance de você fazer bobagem. Então, varia muito de demanda por demanda. Eu acho que para o usuário padrão, que não é maluco, o Xbox é o melhor produto hoje de praticidade. Perfeito. E aí tem um outro ponto também, que eu acho que é muito importante, a gente está falando de dispositivos eletrônicos. A gente não pode correr o risco de você fazer alguma coisa, deixar configurado, achando que está arrasando, virei professor Pardal, foi para casa achando que está tranquilo, volta com curto e seu bicho incinerado. Até a casa, pô, é perigoso. Exato. É que a maioria dos dispositivos hoje, pegar fogo é difícil, mas assim, ele ter um curto e parar de funcionar, alguma coisa assim é mais. Não, eu falo, possível. Não controlei a temperatura, por exemplo. Tem exato. um superaquecimento dentro do terrário em contato, sei lá, com uma água que o bicho virou pote de água. Enfim, imagino que sua pedra não seja anti-choque ou coisa do tipo. Obviamente que eu estou exagerando demais aqui, mas, né, toda cautela é importante. E aí, saber ligar também eu acho que é importante, tipo, conectar os tipos de dispositivos. Então, por exemplo, eu tenho um Xbox, pô, manda uma mensagem pra gente, qual chuvinha você recomenda? Tava conversando com o Ícaro, lá de Campinas, né, veterinário, aí eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho 3 tipos de chuvas diferentes, porque o professor Pardal, como diz o Fernando, ele comprou um, ele gostou, o que ele faz? Ao invés de comprar outro igual, ele compra outro diferente, pra ver como é que é. Testar, exato. Testar! E ele virou pra mim e falou assim, André, qual que faz menos barulho? Eu falei, Ícaro, acho que é meio tudo igual, velho. Falei, vou mandar um vídeo pra você. Aí na hora que eu fui fazer o vídeo, porque aqui não vai dar pra vocês verem, deixa eu tentar. Não, mas a gente escutou, só de você ligar, a gente ligou, a gente ouviu. Não dá pra ver. O barulho pra Mas caramba, eu comprei uma branquinha que é muito mais silenciosa, eu não tinha me tocado. E é o mesmo preço. A minha que eu tenho aqui, que vocês instalaram. Ela é barulhenta. Extremamente silenciosa. Extremamente silenciosa. Não a Smart, só a bombinha. Liga do Zerba. A do Zerba quase está em casa. Sim. Então, isso vai variar bastante também. E isso é legal que você falou, né? A gente tem esse viciozinho de compras, então a gente acaba testando muita coisa. Vendo, já sabe o que funciona e o que não funciona. Então, na consultoria, você não vai ter um problema de comprar errado, problema de ter o link, perder dinheiro lá, taxado. Imagina, a gente já perdeu por você. Exatamente. A gente perdeu muito dinheiro por vocês já. Cara, e é um negócio engraçado, por exemplo, uma coisa, acho que para a gente finalizar essa questão de integração, e talvez finalizar tudo também, é uma coisa que o pessoal às vezes se engana. Então, por exemplo, ele compra o dispositivo e ele acha que automação tem a ver com a nossa amiga com A, né? Sim. Eu vou falar. Agora a gente tá no finalzinho. Com a Alexa, né? Aí já ligou aqui. Então, assim, nem todo dispositivo smart conecta com ela. Então, por exemplo, as chuvinhas, até hoje eu não encontrei nenhuma chuvinha que conecta com ela. Então, se você quer, você faz questão, é direito seu. Eu faço questão que, quando chegar alguém na minha casa, eu vou falar, faça chover. E ele vai chover, você vai ter que escolher dispositivos corretos. Então, por exemplo, se você quer isso, eu te recomendo comprar uma bombinha, que não é a chuva, é só a bombinha, e ligar no Xbox. E aí você consegue controlar isso. Mas se você comprar uma bombinha dessa que eu falei para vocês, que é silenciosa, ligar no Xbox, ela não vai funcionar. Ela não vai funcionar direito. Porque o sistema de conexão, de interconectividade é diferente. Ou então você tem que mexer numa programação para resolver isso. Então, assim, dá para fazer muita coisa, muita coisa. Mas tem que... Assim, também, se quiser arriscar, comprar, o problema é seu. A gente também não é pai de ninguém. Você compra e se aventura. E, inclusive, conte pra gente, porque a gente adora. Então, compartilha com a gente a experiência. Mas, para quem não quer ficar se aventurando, facilita muito. Facilita muito esse conhecimento, essa experiência e tal. Lembrando que a Alexa, né? Agora já vi nossa amiga aqui falando, ela não me ouviu, graças a Deus. Ela é um dispositivo da Apple. Ou seja, a Apple tem que desenvolver... da Amazon, perdão. A Amazon, é porque eu queria dar o exemplo da Apple, acabei citando a Apple.
ela precisa que as pessoas, os dispositivos, quem fabrica os dispositivos, também desenvolvam interfaces para que a Amazon interfaces. My English is Product Manager. Product Manager. Isso que é, ou seja, da mesma forma que a Apple precisa desenvolver aplicativos para iOS e subir lá na lojinha dela, que quem desenvolve para Android precisa subir do Google, quem quer uma interface com a Alexa precisa subir algo lá dentro. É o API, né, que eles chamam, né? Isso, uma API ali para fazer algum tipo de conexão desses serviços. Porque, obviamente, a maioria dos fabricantes de dispositivos fazem em geral, que vai muito em cima desses aplicativos que a gente utiliza aqui para automação, que não é a Alexa, né? Inclusive, são muito mais amplos, assim. Porque o aplicativo de notas que eu utilizo, ele é integrado com a Alexa. De notas? Tá, tipo, eu falo assim... De notas escritas. De tarefas. Eu falo assim, coloque tal coisa na minha lista de compra. Coloque tal coisa na minha lista de tarefas. E ela coloca para mim no celular. Então, eu vou falando com ela enquanto eu estou andando na casa e vai colocando lá. E eles anunciaram essa semana que no final do mês o API não vai funcionar mais. E que eles não vão ter mais integração com a maldita. Notas? Da lista de compras? Inclusive, estou precisando de algum aplicativo que funcione porque eu preciso muito disso. Eu sou dependente disso hoje. E aí não vai ter Você mais. me indicou esse aplicativo e já não funciona. Inclusive, eu indiquei para todo mundo. Eu comecei a usar e não vai funcionar mais. Brincadeira. Sempre atrasado para variar, né, Fernando? Mas o da Google funciona, gente. Pode usar o Google na tarefa. Mas ele conecta com a Alexa? Não sei. Não testei. Não, mas perfeito. Pessoal, e aí, quem quiser saber um pouco mais, tem lá no site meuexótico.com.br. Se você falar em produtos, clica aí no Xbox, você consegue ler um pouco mais sobre o Xbox, está aqui na tela também, para quem está acompanhando por vídeo esse podcast. E na aba de serviços também você vê lá as nossas mentorias que a gente tem. Então, se você quer uma mentoria de automação, quer trocar uma ideia sobre os recintos e tudo mais, só mandar uma mensagem para a gente, entrar em contato com a gente aí, que a gente entende o seu caso e personaliza aí uma mentoria para você, personalizada, de acordo com as suas necessidades, os bichos que você tem, ou coisa do tipo. Beleza? E o céu é o limite, né? E a gente gosta de desafio. Tentou uma coisa que vocês não conseguiram, procurou de qualquer lugar, não achou, não que a gente vai ter as respostas, a gente vai ter o prazer de correr atrás e se matar para conseguir as respostas, conseguir resolver isso. Inclusive, você não está sabendo, mas nós vamos automatizar o recinto das chinchilas do Serpa. Ele me mandou foto hoje, que já está sabendo que vai ter um recinto novo, exato, tô sabendo. E aí é uma coisa legal também, né? A gente fala muito de réptil aqui, mas a automação, gente, nossos trabalhos eles não são focados somente em répteis, mas em espécies não convencionais. Então é bem amplo. Tragam seus problemas como bons produtores, pessoas de produto. A gente é apaixonado por problema e não por solução. Já diria o fundador do Waze, apaixone-se pelo problema e não pela solução. E já diria Bill Gates, dê um problema complicado para um preguiçoso. Como é que é? Esqueci. Essa grava do Waze. Inteligente, sair de burrão. Pera aí que eu vou jogar no Google. Pera. Bill Gates preguiçoso. Aqui, ó. Vou ler agora para fingir que eu sou inteligente. Dá para editar, né? Não vou editar. Eu sempre escolho uma pessoa preguiçosa para fazer um trabalho difícil, porque ela encontrará uma forma fácil de fazê-la. Esse sou eu. Eu sou preguiçoso. André. Então, quero ter pouco esforço. Olha, você para ser preguiçoso tem que nascer umas 4 vezes ainda de novo. Então. Tá maluco? Se eu chegar às 11h30 da noite depois de 70 anos, e aí, o que tem para fazer? Tô produtivo hoje. Se você é preguiçoso. Você tá na versão verdades hoje, né? Acho que eu vou pular só verdades. Agora é só verdade. Então, acho que é isso, né, Fernando? Dá para brincar. Não vamos deixar a chama se apagar. Vamos fazer um episódio do Xbox dando sugestões. Então, se alguém tiver algum bicho, algum perfil de animal que tem em casa, deixa no comentário que a gente sugere. Vou deixar uma caixinha no Instagram. Hoje a gente abre um post colaborativo para as pessoas mandarem fotos dos recintos dela. E a gente faz. Que aí a gente já pode colocar aqui, a gente compartilha a tela aqui com a imagem da pessoa, do recinto, e a gente
faz como seria uma Comenta. dica de automatizar, comenta. E, obviamente... Consultoria gratuita, tá na moda agora. Exatamente. E aí, não necessariamente a gente vai indicar uma Xbox para tudo, gente. A gente não está aqui querendo vender nada a qualquer custo. É sempre o que for melhor para o animal. A gente lembrando que a gente está sempre de posse responsável, né? Então, tudo que vai nortear nossas decisões, falas e conteúdos aqui sempre será a posse responsável. Beleza? Vou falar depois dessa frase bonita. Então, se você gostou desse episódio, ainda não avaliou nosso podcast no Spotify, deixa suas 5 estrelinhas lá pra gente, clique em compartilhar, manda pra galera aí, pros seus amigos, vai postar nos seus stories, ajuda a gente com isso. Se você tá vendo pelo YouTube, deixa comentário. Agora aqui no Spotify você também pode deixar comentário. Comenta o que vocês acharam desse episódio e deixem sempre sugestões de novos episódios pra gente. Beleza? Valeu! Até o próximo.